Oi, gente, tudo bem? Esse é o terceiro programa especial da série sobre as transformações da China e como a gente pode eventualmente aproveitar e pegar um pouco dessa curva de aprendizado. A gente sabe que, historicamente, existe um cálculo que é feito que quando um país faz uma inovação, uma grande inovação, a curva dessa inovação normalmente é um tempo bastante longo ou relativamente longo. Quem aproveita aquela solução já desenvolvida para implantar nas suas condições acaba tendo um processo muito mais rápido. Foi assim com a Revolução Industrial e a gente pode falar um pouco assim também da revolução atual que a gente está tendo digital. Mas falando de China especificamente, a gente percebe um país que tem diversos desafios. A gente vem falando disso aqui nessa série. Um dos desafios é a energia. A China não tem as fontes que nós temos energéticas como tão volumosas relativamente ao tamanho do país, de matrizes limpas. Portanto, depende muito do carvão. O carvão é poluente e nessa reportagem a gente vai começar a mostrar como é que a China está tentando vencer a questão da poluição que é gerada com as usinas de carvão. Então vamos conferir a primeira parte sobre o desafio energético chinês. Você confere agora. Um país precisa de energia para seguir crescendo e não parar. Se o Brasil tem o potencial das hidrelétricas, a força da China é o carvão mineral. Muito eficiente para gerar energia, mas com um preço alto em emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Hoje o mineral segue sendo o motor que não deixa a China parar, mas a questão ambiental virou um desafio importante. Aproximadamente 60% de toda a energia que abastece as indústrias, as pessoas na China, vem de usinas como essa, de carvão. Claro que as emissões são muito maiores, mas os esforços têm sido bastante acelerados para tentar reduzir o impacto ambiental de unidades como esta. Este complexo fica no condado de Pingshan, onde começou a Revolução Comunista em 1949. Como a China trata a energia como um fator estratégico, a empresa é pública, gerida pelo Estado. Além de abastecer a população, o comércio e a indústria, a queima poluente do carvão mineral tem outra utilidade fundamental: aquecer a população no inverno rigoroso, quando os termômetros despencam de quase 40 graus para até 10 graus negativos nessa região. Para os chineses, resolver a questão ambiental traz junto uma equação difícil de solucionar: como reduzir emissões sem parar o crescimento e congelar a população no inverno? Atualmente são necessários 237 gramas de carvão para gerar 1 grau de temperatura e converter o calor em energia. A usina de Xibaipo tem 6 unidades em atividade. Outras 2 estão em construção. A meta é aumentar a geração de 2.400 para 3.800 megawatts de energia, o suficiente para abastecer quase 2 milhões de pessoas. As novas unidades virão com novas tecnologias para gerar energia queimando menos carvão. Estamos tentando aproveitar ao máximo nossos 30 anos de experiência na área. No final, a eficiência será aprimorada. Se não há uma perspectiva de médio prazo para a desativação das chaminés em forma de copo, a China também investe em energias sustentáveis e inaugurou 2 das 3 maiores hidrelétricas do mundo. Juntas, Três Gargantas e Baetã, ambas no emblemático Rio Amarelo, geram o mesmo que 16 usinas de Xibaipo, que a gente acabou de visitar. O governo chinês assumiu o compromisso de instalar 1,2 gigawatt de matrizes limpas até 2030. A meta foi alcançada 5 anos antes do prazo. Nós visitamos essa central no condado de Tang. Gente, vou pedir licença e vou gravar de óculos de sol, porque dá uma olhadinha aí, ó. 39 graus de temperatura e nós estamos numa fazenda solar, uma fazenda de energia. Essa empresa não tem placas solares, né? Elas estão distribuídas por outras empresas aqui pela região. Mas o trabalho aqui é manter funcionando essas baterias. A gente tem 80 baterias enormes de lítio recebendo energia durante o dia, claro, muito sol como você está vendo aqui. E aí esse armazenamento é dimensionado numa central lá dentro e depois para a redistribuição para toda a população aqui da região e também para as empresas no horário da noite. O parque de baterias está instalado nesta empresa estatal e recebe a energia de milhares de placas solares.
O total armazenado é de 400 megawatts por dia, que dá para atender 600 mil pessoas por até 2 horas. A energia fotovoltaica é um complemento para um sistema complexo e que precisa de segurança e estabilidade para evitar interrupções. A China encara investimentos em unidades como esta como um caminho sem volta. Atualmente, o país está desenvolvendo energia verde, semelhante à que temos hoje. Há cada vez mais usinas de energia e o desenvolvimento de energia solar tem sido mais acelerado nos últimos anos. Muito bacana isso que a gente viu em termos de energia e o esforço para consumir menos carvão. Largar o carvão nesse momento é praticamente impossível, mas a China tem feito outros esforços, como a gente viu aí na reportagem. Agora, detalhe importante, cidades que foram construídas a partir de uma determinada lógica, por exemplo, a matriz de carvão para a produção de energia, elas foram ficando meio que fora do tempo, conforme as décadas foram passando, e se entendeu que outras matrizes, outras dinâmicas para o desenvolvimento das cidades eram necessárias, eram importantes. E aí o que a China fez? Em alguns casos, simplesmente pegou cidades inteiras e mudou como é que aquelas cidades se relacionavam com riqueza, com geração de recursos, com emprego, com desenvolvimento. A gente vai ver isso nessa reportagem. Além disso, você vai ver um caso. Lembra que eu falei lá no primeiro episódio que a questão de logística é muito importante para o desenvolvimento chinês, para explicar o desenvolvimento chinês? Pois é, a gente vai conhecer um caso de uma indústria que funcionava num determinado local e esse local impunha determinados custos. Era muito caro, tinha que vir insumos lá do litoral, do porto, até esse local. Depois a produção tinha que escoar para o litoral. De novo, o que a China fez? Desmontou essa indústria e levou para dentro de uma área portuária. Não tinha nem porto, construiu o porto e hoje é uma das maiores exportadoras e é referência internacional nesse setor. Esse aspecto você vai conferir na reportagem de agora. O trabalho de hoje começa nesta estação de trem de alta velocidade. Nossos guias avisam que o trem está no horário e precisamos acelerar. Bom, o trem ainda está na estação e quando a gente sentou aqui, muito bem acomodado por sinal, recebemos um desafio, colocar uma garrafa d'água aqui, até vou tomar um gole para baixar essa água, para a gente poder conferir, e colocar uma moeda junto à janela. O trem vai a 250 km por hora, mas os chineses dizem que isso aqui não vai mudar, vai ficar como se estivesse parado. A gente vai checar. A moeda balançou e eu peguei com medo de cair, mas olha como ficou a água. Na nação das tradições milenares, nosso destino é Tangshan. A cidade de 1.600.000 habitantes foi devastada pelo terremoto na década de 1970, mas renasceu como um dos principais polos de tecnologia. Aqui, a mina que já foi a mais rica da China acabou desativada depois de 148 anos de operação. Desde 2009, é o Parque Nacional de Minas de Caluã e virou um dos atrativos ambientais da cidade. Ele não é o único, as imagens agora são do Nanhu Park, o Parque do Lago Sul, construído sobre a área de mineração. Os resíduos que se acumularam formaram ilhas dentro do lago ou morros, de onde é possível ter a vista da cidade. Apesar do verde por toda a parte, o que mais atrai turistas a Tangshan é a tecnologia. Fomos recebidos no polo de inteligência artificial e robótica por esta simpática anfitriã. A cidade recebeu importantes investimentos para desenvolver soluções para o dia a dia das pessoas. E uma delas veio para salvar vidas. O robô bombeiro entra em locais onde uma pessoa não sobreviveria, faz o reconhecimento do local e pode iniciar o combate ao fogo. O fabricante fala que um destes pode fazer o trabalho de 8 pessoas em uma situação de emergência. Olha que legal essa tecnologia aqui que já está sendo utilizada em 3 cidades da China. Essa aqui atrás é uma farmácia totalmente autônoma. Como é que funciona? Os remédios chegam aqui e aí uma pessoa vai colocar os remédios nessa caixa aqui embaixo, ó. Vai colocar ali, a partir daqui a farmácia vai distribuir, conforme o código de barras, QR Code, vai distribuir os medicamentos aqui dentro. Essas prateleiras aqui, olha o tamanho só, é só isso aqui. Bom, aí chega um paciente que foi ao hospital e recebeu uma receita médica. Ele vai chegar nesse terminal aqui que eu não tenho como usar, porque eu não tenho registro chinês, e vai passar, vai escanear a sua identidade aqui.
Quando ele escanear essa identidade, já vai estar registrado no serviço de saúde qual o remédio que ele precisa. E aí, ao entrar aqui nessa esteira, os medicamentos vão descer conforme o que o médico receitou. Este galpão industrial em Tangshan é de propriedade da Baishuan, empresa que exporta para 20 países, mas não fechou seu parque para guardar os segredos. Fez o oposto. As ideias desenvolvidas aqui foram compartilhadas com 200 empresas, gerando novos produtos e novos negócios. Planejamento e investimentos estatais estão na base do crescimento chinês. A Shougang Jintan é a nossa última parada na China e vale como exemplo. A empresa foi criada em 1911 para a extração de minério de ferro. Para diminuir os custos de produção e facilitar o escoamento, a mineradora, com apoio estatal, mudou o parque industrial para o litoral norte do país. Um processo de 2 décadas de mudança de endereço e também de desenvolvimento tecnológico. A nova fábrica hoje é automatizada, por isso este aviso no guindaste. Eu traduzo, significa: aqui não tem ninguém. Os funcionários foram treinados para outras atividades, como negociação, dessalinização de água para uso na própria indústria. Essa aqui é apenas uma das unidades da empresa e ela é capaz de produzir 2.100.000 toneladas de alumínio por ano. Para você ter uma ideia e deixar claro, é mais do que a demanda anual do Brasil pelo produto. No mesmo local, a antiga faixa de areia no meio do mar foi ampliada e virou um dos maiores complexos portuários do mundo. O Caofeidian é um porto ligado a uma zona especial de comércio, combinação chinesa que facilita o processo entre a produção e exportação. O que sai daqui tem como destino clientes em 70 países. A primeira carga com 400.000 toneladas de ferro brasileiro chegou ao porto em maio desse ano. O local é tão importante para o comércio mundial de ferro que aqui nesta baía é estabelecida a cotação internacional do metal, que vai ser vendido no mundo todo. O custo é definitivamente uma vantagem. A maior parte do transporte normal hoje é feita por barco. Depois que desembarcamos, não precisamos mais transportar usando carros tradicionais. Assim, o custo do transporte foi reduzido. Restou apenas o custo do transporte marítimo. Do passado marcado por atividades poluentes e um terremoto que matou cerca de 200.000 pessoas em 76, a história de Tangshan mostra uma cidade que, como a China, resolveu não parar. Com uma paisagem verde exuberante transformada em polo de tecnologia e robótica, não à toa a cidade é conhecida como a Fênix Chinesa, pássaro sagrado que renasce depois das próprias cinzas. Talvez uma das coisas mais impressionantes nessa nossa viagem à China não tenha sido a descoberta de trilhões e trilhões de investimento em tecnologia, inovação, inteligência artificial, numa tentativa de modelar como será a sociedade no futuro, né? Talvez o mais importante de se perceber aqui é como os chineses conseguiram combinar o mundo do futuro com as tradições do passado. Esta aqui é uma praça construída há mais ou menos 1.300 anos na dinastia Tang, que comandava toda a região chinesa, e esse era um ponto muito importante de força militar e religiosa, até hoje preservado, que a gente pode visitar e ficar num ambiente completamente diferente do que a gente viu ao longo de toda essa viagem. Bom, gente, essa foi nossa série de reportagens e série de especiais aqui no RB Podcast sobre a viagem que nós fizemos à China. Muitas dessas coisas, dessas que a gente viu, desse tanto de coisa que a gente viu, tem relação direta com a realidade local, é muito difícil de adaptar, mas há caminhos, imagino, para a gente pelo menos iniciar um debate e, quem sabe, adaptar uma coisa, uma solução, outra, ou até fazer parcerias para que a gente possa desenvolver soluções parecidas aqui no Brasil. Temos muitos desafios diferentes, são países diferentes, mas tem muita coisa convergente nessa conversa. E por isso que a gente foi até lá para conferir de perto e trouxe no Repórter Brasil e agora nesses 3 episódios em sequência do RB Podcast. Quero agradecer a sua paciência, a sua atenção, sua audiência sempre no Repórter Brasil e também por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.